Olá, você que é aluno do ensino médio, vamos aí para uma aula de TI sobre configurações do AutoResponder para WhatsApp. Você pode baixar aí o AutoResponder ou AutoResponder ou resposta automática para o WhatsApp na loja do Google Play, né? Então entrando lá você vai digitar aí ou procurar por AutoResponder e vai encontrar aí o software para baixar. Ele tem aí uma versão gratuita que permite usar algumas funções do software. Para utilizar o software de maneira completa, né, e tudo aquilo que ele disponibiliza, você terá que pagar aí o valor de R$ 50 para poder ter a permissão, né, de uso completo do app. Então aí fica para você pensar se vale a pena. Você que já usa o WhatsApp Business, né, muitas funções do Autoresponder são similares ao WhatsApp Business. Ele tem algumas outras funções específicas que nós vamos ver no final desse tutorial, mas se você for utilizar ele apenas de uma maneira bem simples, sem utilidade comercial, sem necessidade de pesquisar, né, palavras, pesquisar aí aquilo que as pessoas estão querendo comprar, aquilo que as pessoas estão buscando, é mais fácil você utilizar o WhatsApp Business, que é gratuito, né? Você não terá que pagar os R$ 50 do AutoResponder, mas aí fica a seu critério. Vamos lá então. O primeiro passo aí, uma vez que você baixou o software e instalou ele, ele vai te dar uma janela aí dizendo que conceda acesso de notificação ao AutoResponder para o WhatsApp. Então, dentro do TI, nós falamos muito sobre essa questão de segurança. Então observe que aí você está dando a um software a capacidade de acessar as notificações de outro software. Então o AutoResponder vai ter que conversar com o WhatsApp, né, trocar aí cookies, trocar informações que estão com certeza gravadas aí no seu HD. Então, essas questões de segurança são muito importantes. Por isso, a maioria das pessoas preferem ter dois chips, né? Um chip ela deixa o seu WhatsApp pessoal e no outro chip ela coloca o WhatsApp Business e junto com o WhatsApp Business ela faz uso do AutoResponder de maneira comercial. Então, essa aí é uma realidade hoje, né? A maioria do mercado faz isso hoje. Para quê? Para que aquelas informações pessoais e aqueles contatos para os quais ele manda mensagens pessoais não sejam afetados aí pelo robô do AutoResponder, né, que vai ficar enviando mensagens, etc. Ele é mais utilizado dentro da parte comercial, mas como professor, né, ou como alunos, nós podemos também fazer uso dele para mandar respostas automáticas. Então, pense bem nisso, é preciso que você autorize as notificações do AutoResponder para o WhatsApp. Então você deve entrar aí nas notificações do AutoResponder e autorizar ele para responder ao WhatsApp. E você deve entrar no WhatsApp e autorizar ele a responder para o AutoResponder, porque ambos irão trocar informações. O WhatsApp manda a string que foi digitada nele para o AutoResponder recebe essa string, analisa ela dentro do código dele, vê qual é a resposta que você colocou para aquele tipo de informação que ele recebeu e envia essa string de novo para o WhatsApp, para que o WhatsApp possa exibir ela como resposta para o usuário. Então todo esse processo acontece, né, durante um simples clique aí que você dá na tela do WhatsApp. Então é preciso autorizar as notificações de ambos. Uma vez instalado e autorizadas as notificações, clique lá no botãozinho verde ao lado do AutoResponder lá para poder habilitar o software, deixar ele ativo. Então, uma vez feito isso, você vai criar uma regra. O AutoResponder trabalha com regras. Então você precisa clicar nesse botãozinho do sinal de mais aí para adicionar uma regra para que ele possa trabalhar por você. Ao criar a primeira regra, ele te exibe essa nota aí avisando que
A linguagem utilizada pelo autoresponder, ela não suporta os caracteres especiais. Então, ou seja, contato, grupo com caracteres como arroba, dois pontos, vírgula, parênteses, podem gerar um comportamento estranho do robô. Ou seja, o bot não vai, né, trabalhar muito bem com retornos desses contatos ou desses grupos que contenham esses caracteres especiais. Então, é preciso prestar atenção nisso. Então, grupo onde já se tenha esses caracteres ou usuário que tem algum desses caracteres no nome, são pessoas que já sabem que isso aí interfere na maioria dos robôs. Então, procure evitar esse tipo, né, de contato. Utilize aí os grupos e os contatos que estão abertos. Então, vamos adicionar a primeira regra, mensagem recebida. Então, o que você vai receber como mensagem? Então, clique aí nesse botão todos para aceitar toda e qualquer mensagem enviada para o seu WhatsApp. Observe que esta é uma versão gratuita e somente a combinação exata está disponível aí no menu logo abaixo, né? Então, você vai clicar no botão todos para que todas as mensagens que você receba possam receber também a resposta que você vai digitar para elas. Então, na programação do autoresponder, o que simboliza esse todos é o sinal de asterisco. Então, o sinal de asterisco será colocado como mensagem recebida. Sua mensagem será enviada para qualquer mensagem que for recebida. Então, observe aí que um asterisco vai ser colocado aí como mensagem recebida. Então está lá na caixa de mensagem recebida o asterisco, a combinação exata, que é a única função disponível, está ali selecionada, e abaixo aqui nós vamos responder a mensagem. Então, observe que essas outras funções que estão indisponíveis, elas se tornam disponíveis se você pagar para utilizá-las, né? Mas aí você, como eu já disse, você tem que pensar bem entre comprar o autoresponder ou usar o WhatsApp Business, né? O que é melhor para você, né? Então, vamos digitar a nossa resposta aí. Então, eu personalizei a minha resposta aí como professor, né? Então, você pode personalizar a sua resposta e depois clique no botão verde abaixo na tela, onde tem essa bolinha aí com esse ticket, dizendo que a sua regra está criada. Descendo aí para baixo na tela da regra, aí você vai encontrar algumas outras configurações. Isso aí você pode pesquisar aí no YouTube, que existem centenas de tutoriais sobre como, né, fazer a configuração de todas essas necessidades que ele apresenta aí. A versão gratuita ela é bem limitada, né? E para quem tem a WhatsApp Business, ela não vai acrescentar muito, ela acrescenta na questão de pesquisas, né, que são necessárias, mas aí já é um objetivo mais comercial mesmo. Então, se você não tem esse objetivo comercial, é melhor que você utilize o WhatsApp Business. Então, a regra ela está pronta. Observe aí que se eu receber asterisco, eu vou enviar, né, ou o bot, o robô deve enviar para todos aqueles que me enviarem toda e qualquer mensagem, essa mensagem que está digitada aí na caixa. Então observe aí que existe essa bolinha verde ao lado de toda a regra que você criar e configurar. Essa bolinha verde aí disponibiliza ou não. Então você pode criar uma centena de regras e depois habilitar apenas aquelas que você quer. Hoje eu quero enviar isso para meus contatos. Aí habilito aquela regra, desabilito as outras. Então você pode fazer aí uso, né, desse botão aí à vontade. Então, para criar uma nova regra, clique aí no sinal de mais lá embaixo. Então, saia do programa, depois peça aí para que alguém te envie uma mensagem para você ver o que acontece. Então, para você que comprou o autoresponder, vamos lá. Observe se o aplicativo está instalado corretamente, disponível, se as permissões foram dadas corretamente. Observe que agora, ao clicar no botão para criar a regra, todas as funções aparecem disponíveis aí. Então você deve observar bem esse menu da mensagem recebida, deve explorar bem as possibilidades de cada uma dessas respostas. Cada uma delas
é específica, né, dentro do AutoResponder. Então você tem que observar, pegar um outro tutorial aí que fala mais claramente delas. Existem tutoriais no YouTube, existem tutoriais em PDF, que você vai encontrar aí, inclusive os códigos que você deve digitar ali como mensagem recebida. Então preste bastante atenção nisso, que se você comprar a versão, né, completa dele, você vai ter algumas utilidades bem melhores que o WhatsApp Business. Então isso vai depender da sua necessidade. Nós vamos ver algumas agora. Então uma das grandes dificuldades é a criação dos menus, né? Como é que eu vou fazer para criar um menu dentro do AutoResponder? Então vamos manter lá o asterisco, ou seja, vamos enviar esse menu para todos aqueles que nos enviarem uma mensagem. Vamos continuar lá com a combinação exata selecionada e aqui abaixo vamos digitar a nossa mensagem, numerando sempre as opções de respostas. Isso é importante. Então eu coloquei ali: agilize seu atendimento, digite uma das opções disponíveis abaixo. 1. Sou aluno. 2. Sou professor. 3. Particular. Então o usuário, né, que me mandou uma mensagem, eu vou responder, meu robô vai responder para ele esse menu, dizendo para ele que ele tem que digitar 1, 2 ou 3 para continuar a conversa comigo. Então, clicando lá no botãozinho com o tique, a regra é aceita por ele. Então observe aí que já, se eu receber asterisco, ou seja, se eu receber uma mensagem qualquer, né, ele vai responder com esse menu. Agilize seu atendimento, digite uma das opções disponíveis abaixo, 1, 2 ou 3. Então, para todos aqueles que lhe enviarem mensagens, sua resposta será um menu com as opções que você digitar ali. Observe que o círculo verde ativa ou desativa sua regra. Então, para criar outra regra nova, clique no sinal de mais. Então, como nós colocamos lá 3 opções para quem enviar uma mensagem, ele vai receber uma outra mensagem do robô dizendo que ele tem 3 opções para digitar, 1, 2 ou 3. Então, vamos criar a regra para aquele que digitar o número 1. Então, no campo da resposta, digitamos o número 1 para responder a primeira opção. Abaixo, na resposta, colocamos as opções disponíveis para aquela resposta. Observe que agora surgirão novas opções para o aluno. Então, ou seja, se o aluno digitar lá 1, né, o que confirma que ele é um aluno, eu envio para ele essa seguinte resposta: o que você quer saber? É para copiar? 5. Tenho que entregar? 6. Vai valer nota? Então observe aí que nós havíamos criado 3 itens do nosso menu, 1, 2 e 3. Agora, respondendo para o aluno, nós já damos sequência a isso, 4, 5 e 6. Então o aluno terá que digitar o número 4, 5 ou 6 para continuar a conversa. Então, caso o usuário, aquele que me enviou uma mensagem, for uma outra pessoa, não for um aluno, né, for um professor, ele vai digitar o número 2. Então, se a resposta dada for 2, coloque a sua resposta na caixa de mensagem. Observe que continuamos com a combinação exata, né, e eu digitei lá embaixo a minha resposta para aquele colega que for professor como eu. Se a resposta daquele que me enviou qualquer mensagem for um assunto particular, ou seja, for um número 3, eu então vou oferecer a ele um outro menu. Então, eu coloquei lá embaixo como resposta: adiante o assunto. 7, cobrança. 8, pescaria. 9, empréstimo. Então, veja bem que eu coloquei aí 3 opções para aquele que, né, me mandar uma mensagem dizendo que ele quer conversar comigo de modo particular. Então eu perguntei para ele se o assunto particular dele é cobrança, é pescaria ou é empréstimo. Então isso aí está colocado aí apenas para que você observe que seguimos a numeração no item 3. Ou seja, nós tínhamos feito lá 1, 2, 3, né? Depois a primeira resposta do aluno foi 4, 5, 6. Então agora a resposta número 3 é 7, 8, 9. Então isso é que é o importante para que você possa criar os menus.
Ou seja, você tem que ter sempre uma sequência numérica para que a pessoa possa digitar. Então você pode colocar de 1 a 100. Ó, digite 100 para isso, digite 90 para aquilo. Não importa, o que você não pode fazer é repetir os números, porque aí você vai confundir, né, o robô dentro das condições que ele tem que analisar. Então procure nunca responder com um mesmo número, ou seja, se você já usou o número 7 para uma resposta ou para um menu, não use mais para nada. Então, assim você pode fazer quantas respostas você achar necessárias. Então, ao terminar de editar as respostas, clique no círculozinho lá com o ticket para fechar a sua regra. Observe que agora nós voltamos lá à resposta daquele menu que nós oferecemos para o aluno. Então, se o aluno clicou 1, ele foi para 4, 5, 6. Então, se ele digitou o 4, agora nós temos que dar uma resposta para ele. Então, nós temos que criar todas essas regras, né? Nós temos que criar uma resposta para cada número desse que nós disponibilizamos para o usuário digitar. Então, se eu disponibilizei 50 números, significa que eu vou ter que criar 50 regras para disponibilizar para o usuário. Então, nós não podemos deixar o usuário sem uma resposta. Então, se o aluno digitou lá o número 4, né, perguntando se é para copiar, o robô vai dar uma resposta para ele dizendo: sim, esse conteúdo faz parte da avaliação escrita. Copie com atenção para apreender. Então, você deve ir clicando no sinal de mais para adicionar as regras que forem necessárias para concluir as respostas e sempre oferecer uma possível solução para o usuário. Então tente aí fazer um esquema no caderno primeiro. Olha, eu vou colocar aqui o menu 1, 2, 3, 4, 5. Depois o 1 vai fazer um submenu com 6, 7, 8, 9. O 2 vai fazer um menu com 9, 10 e assim por diante. Então procure fazer esse esquema em um caderno ou aí no software qualquer do seu computador antes de começar a programar as suas respostas automáticas. Agora nós entramos aí no grande diferencial do AutoResponder para o WhatsApp Business, né? No AutoResponder você consegue fazer uma certa pesquisa dentro daquilo que está sendo digitado, né, nos grupos, dentro daquilo que está sendo digitado aí pelo seu usuário particular. Então, o que acontece, né? Você consegue pesquisar dentro daquilo que eles estão dando como resposta algumas palavras. Então, se a pessoa colocar: eu quero comprar, eu quero pagar, eu quero fazer isso ou aquilo, eu preciso do sapato vermelho, eu preciso de uma roupa azul, etc., tem como você pesquisar isso e dar uma resposta para essa pessoa. Então já é uma função mais comercial para aqueles que vão utilizar o AutoResponder de maneira comercial. Então seu pai tem uma oficina, um salão, sua mãe tem um salão de beleza, o outro tem, né, algum outro comércio, algum outro tipo de coisa que necessita de uma resposta automática. Então ele é bem funcional para isso. Então observe aí que nós vamos mudar a opção para correspondência de padrão. Então, nós saímos da combinação exata e fomos para a correspondência de padrão. Então, uma vez mudada essa condição, você pode usar agora o asterisco e as barras duplas para procurar palavras que o usuário digitou. Então, vamos lá. Então, se você quer procurar uma palavra qualquer, né, no final da frase, então você vai digitar asterisco a palavra. Se você quer procurar a palavra no início da frase, você vai digitar a palavra asterisco. E se você quer procurar aquela palavra, né, no início ou no final de qualquer frase que o usuário digitar, você vai digitar a palavra entre asterísticos. Então, fazendo isso, ele pesquisa uma palavra específica para você, né? Então, você pode testar aí, né, fazer as suas regras e testando aí com os seus colegas. Então, caso você queira procurar uma palavra específica dentro de um texto maior que alguém esteja conversando ou digitando, quer saber se alguém está querendo comprar, se alguém está querendo vender, se alguém está falando de algum assunto, então você vai
digitar essa palavra, barra, barra, outra palavra, barra, barra, outra palavra e assim por diante. Ele vai pesquisar todas essas palavras. O importante aí é que você tenha uma resposta para o contexto daquelas palavras. Então eu pedi aí para ele procurar, né, as palavras daquilo que está sendo enviado para mim. Nota, prova, conceito. Então ele vai avaliar se a mensagem que foi enviada para mim tem alguma dessas palavras. Então, para procurar várias palavras dentro de um texto maior, digite elas entre barras duplas. Observe que mudamos a opção para correspondência de padrão. Então aí, como eu perguntei sobre nota, prova, conceito, eu vou dar para a pessoa que digitar isso para mim a seguinte resposta: se você realizou as atividades, então, para saber sua nota na avaliação, para saber seu conceito bimestral. Então, se a pessoa, né, que me mandou a mensagem, ela fez aí as atividades, né, corretamente, ela tem a sua nota, tem a sua prova, tem o seu conceito. Então, você tem que saber relacionar, né, com as palavras que você busca a sua resposta, para que o usuário não perca aí o interesse, né, em utilizar aí o seu robô. Então, para finalizar, né, para que seu evento não se repita toda vez que você receber uma mensagem da pessoa, você não ficar enviando para ela o mesmo menu, você deve pausar a regra. Então, lá no finalzinho das configurações, rolando para baixo lá a caixa, né, de construção da regra, lá embaixo você vai encontrar mais algumas configurações para serem setadas. Mas isso aí, como eu já disse, se você procurar aí no YouTube, você vai encontrar uma centena de tutoriais e livros em PDF para baixar aí sobre como utilizar esse app. Então, se colocar 365 dias, ela vai se repetir aí apenas daqui a um ano. Então eu mandei uma mensagem, a pessoa me mandou uma mensagem, eu mandei aquela mensagem para ela. Só que se eu setar para 365 dias, o robô só vai mandar outra mensagem para aquela pessoa daqui a 365 dias. Então observe isso aí, que geralmente as pessoas deixam sem nada. Ou seja, quando você usa o WhatsApp, né, Business, e você usa o Autoresponder de forma comercial, então você vai mandar mensagem para todo mundo o tempo todo, né? Então você não vai ficar pausando a regra, você vai deixar que a regra atue 24 horas por dia. Então, deixe sem nada para que o usuário receba sempre o seu retorno, ou coloque um período de 24 horas, né? No caso de uma mensagem específica de bom dia, no início dessa manhã, alguma coisa que traga assim algo bem específico, então você pode setar 24 horas, 16 horas, 12 horas, então fique à vontade, teste isso, mas procure os tutoriais aí no YouTube que você vai encontrar uma centena deles te ensinando. Eu queria apenas frisar esses dois aspectos aí que eu observei uma grande quantidade desses tutoriais e vi que eles não traziam essas informações que você precisa com relação a autorizar, né, o acesso do WhatsApp ao Autoresponder e do Autoresponder ao WhatsApp, e também essa questão da criação do menu. Eles não são bem claros quanto a essa necessidade da numeração dos tópicos, etc. Então lembre-se, o melhor é ter uma conta de WhatsApp pessoal e outra conta de WhatsApp Business, mas para isso você vai ter que ter 2 chips no seu celular, porque um mesmo chip você não consegue ter o WhatsApp normal e o WhatsApp Business instalado nele, né? Você vai ter que abrir mão de um deles. Então, pense bem se vale a pena você adquirir o Autoresponder, pagar os R$50. Se você tem um pequeno negócio, seu pai tem um pequeno negócio e você precisa dar um app aí, precisa dar uma ajuda, ele é bem interessante nesse sentido. Ele vai expor aí o negócio, vai conseguir dialogar com os clientes de uma maneira mais rápida e efetiva. Faça seu teste, né? Você pode criar uma lista das pessoas para as quais não quer que sejam enviadas as respostas automáticas. Isso também é real. Você mesmo que você tenha o WhatsApp, né, Business, e você compra aí o Autoresponder, você pode dentro dele criar lá uma lista com os números de telefone separados por vírgula, etc. E essas pessoas não irão receber as suas respostas automáticas.
Então existem aí N possibilidades para você explorar, né? Como TI, preste atenção apenas nessa questão da segurança, né? Então pense bem nisso, se você vai autorizar, se é interessante autorizar o uso do software dos seus contatos do WhatsApp, WhatsApp Business, etc. Então isso aí fica para você pensar se é interessante ou não. Então boa sorte aí na programação do seu bot ou do seu robô.